Língua Portuguesa, professora Neida Prado. No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre os tipos textuais. Os principais tipos são a narração, a descrição e a dissertação. Vejamos agora de forma resumida o que significa cada uma destas tipologias. A narração é um texto que vai contar um fato, ou como costumamos dizer aos alunos, a narração é o texto que conta uma história. Já a descrição é a tipologia textual que tem a função de detalhar minuciosamente algo, ou seja, a descrição tem o objetivo de caracterizar, dizer como algo é, detalhar. A dissertação é a modalidade textual que você usa para defender um determinado ponto de vista. Este ponto de vista também é chamado de tese. Então você vai fazer a defesa dessa tese através de argumentos, com o objetivo de convencer ou persuadir. Vejamos agora um exemplo da narração. O texto que usaremos chama-se A Rã e o Boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos bois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois, repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Bom, nós temos aqui um exemplo típico de um texto narrativo. Esse texto narrativo ele se enquadra no gênero textual fábula, porque a fábula é o texto onde os personagens são animais. E o que podemos dizer é que a narração nada mais é do que ordenar uma sequência de fatos, em que os personagens vão se movimentando num determinado espaço à medida em que o tempo vai passando. A noção de narrar, ela está muito ligada ao fato de contar uma história, como eu disse inicialmente para vocês. O texto narrativo ele vai envolver personagens, ele vai envolver tempo, espaço, um determinado conflito, e os elementos que participam de um texto narrativo são o narrador, que é aquele encarregado de contar a história, o enredo, que é a história em si, os personagens, que são aqueles que vão praticar as ações dentro desse espaço e desse tempo, e o próprio espaço e tempo. Então, desta forma, podemos dizer que o texto narrativo ele apresenta uma determinada estrutura. No primeiro momento, nós temos a apresentação. Depois, temos o desenvolvimento das ações. Num dado momento, temos o clímax, que é o ponto alto da história. É aquele momento mais emocionante ou mais tenso. E depois nós temos o desfecho, que é o final, ou seja, a solução do problema apresentado. Ainda falando sobre personagens, nós temos os personagens que são protagonistas e os antagonistas. O protagonista é o personagem principal da história. Já os antagonistas são os personagens que atuam contra o protagonista, ou seja, aquela velha história do vilão contra o mocinho. O antagonista sempre tenta impedir o protagonista de alcançar os seus objetivos. E temos ainda os personagens secundários, que são aqueles outros personagens que participam da história, mas que exercem papéis mais secundários. Falando um pouco mais sobre o narrador, nós vamos ter um narrador personagem, que é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela, e temos também o narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dos fatos. E temos ainda o narrador onisciente, que é aquele que conhece tudo da vida dos personagens. Ele sabe até o que os personagens pensam, então ele conhece intimamente cada personagem. Como eu falei no início do vídeo, os fatos ocorrem em um determinado tempo e espaço, e esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. No próximo vídeo nós abordaremos todos os elementos que compõem um texto narrativo de forma bem mais abrangente e aprofundada.